direita pro poder. Não, é porque a galera fala, né? Pô, não pode bater no PT. Se bater no PT, direita volta e tal. É que é negócio, né? Existe isso daí. Existe isso daí. Desculpa. Mas era isso que eu ia falar. O seu pensamento. Não, seu pensamento é o meu. Porque o Jones fala, pô, não tem enfrentamento e tal. As pessoas não cobram. Tem a cobrança ainda. Só que é real que quando você cobra, eles justificam falando assim, mas esse é melhor do que o outro, sabe? Tem sempre uma escorinha hoje. E você cobra do Lula, por exemplo, a galera vai te bater. Sim. Você não pode cobrar mais. Porque, você quer que o outro volta? Não tem nada a ver, né? Na realidade, não é o antipetismo, né? Na realidade, a crítica, para quem sabe escutar, ela é uma coisa benéfica. Né? A crítica, para quem sabe escutar, ela é benéfica. E a crítica que a esquerda faz, que o Jones faz, que outras pessoas têm feito ao petismo, não é um antipetismo. É que, você já está sendo visto como o próprio sistema. Se você não mudar, a população não vai estar do seu lado, porque a população quer mudança. Né? A situação da população está cada dia pior, está piorando. Ou seja, a insatisfação está cada dia maior. E quando você está num nível de insatisfação, você quer mudança. As pessoas votam por mudança. Alguma coisa que realmente mude. Não é uma reforminha daqui, como diz, uma reforminha daqui, um paliativo aqui, outro ali. Não, as pessoas querem mudança. E depois de 5 governos, né, do PT, o que a grande maioria da população, e é um motivo que a grande maioria votou no Bolsonaro, é porque as pessoas começam a ver o próprio PT como o próprio sistema. Se você está com 5 mandatos e o negócio não mudou, você é o sistema. Né? Você é o modelo econômico. Você não tem mais legitimidade para criticar o que está aí. Se você está aí e não muda, você foi capturado pelo sistema, né? Então, eu acho que a crítica ao PT, e o PT tem que ver essa crítica como um alerta para que ele mude. Você tem o poder na mão, você tem como mudar isso. E aí, assim, dentro do que eu conheço, que as pessoas perguntam, né? Como que muda, o mercado é sempre contra, quando faz, o mercado dá o chilique, aí tem que voltar atrás. Cara, o mercado é um ente viciado em taxa de juros alta. Porque é simples. Quem não quer ganhar 15% sem fazer nada? Taxa livre de risco. Qualquer um quer. Né? Então o mercado é aquele drogado que está acostumado com a alta dose daquela droga e quando você diminui, ele entra em choque. Dá um choque, aí dá um chilique. Aí você vai e dá a droga de volta. Não, você põe ele numa clínica, tira a droga dele e deixa ele se estribuchar, dá chilique. Uma hora ele vai entender que ele não precisa de tanta droga assim para ficar normal, ficar feliz, né? Então, assim, não é nada revolucionário algumas coisas que o governo deveria ter feito. Por que não voltou a média de inflação para 4%, sendo a meta para 4%, como era antes com a banda de 2%? E não depende do Congresso isso. Não depende do Congresso. Mesmo com o Campos Neto, o Conselho Monetário Nacional são 3 votos. Ele já tinha 2. O Lula, quando entrou, ele tinha 2. É o ministro do Planejamento e o da Fazenda. Mesmo o Campos Neto querendo ser contra. O mercado ia dar um chilique? Ia, cara, mas se você não fizer isso, você nunca tira o cara da droga, entendeu? Uhum. Tem uma trindade que a gente fala que é impossível, né? Não, mas a taxa de juros tem que ser alta porque a inflação, que não sei o quê. Mas a nossa inflação, se você decompor ela, o grande... Porque a gente não tem inflação de demanda no Brasil. Sim. O negócio é a política monetária atua sobre a demanda, que é diminuir o consumo. Só quando você diminui o consumo de quem? Do Jorge Paulo Lema? Não, você diminui o consumo de quem é pobre. Diminui o emprego de quem é pobre. Uhum. Então, traduzindo no simples, quando eu aumento a taxa de juros, eu tô falando pros pobres, falando assim, você vai ter que comer menos, tá? Você não vai ter dinheiro, você vai ter que comer menos, você vai ficar sem emprego. A elite econômica, a inflação, não afeta nada. Para eles é bom a taxa de juros alta, que é o rentismo sem ganhar nada. Pode deixar lá. Então tem uma coisa que na inflação, o que impacta a inflação nossa hoje é basicamente inflação inercial. Se é uma inflação inercial, concorda que também é um vício? Se eu não tirar baixar a inflação aqui, lá na frente ela vai continuar. Só que a taxa de juros não influencia, a política monetária não influencia a inflação inercial. E a outra parte é o câmbio. E aí vem a lógica de, não, a política monetária tem que manter o spread aqui da taxa de juros americana, porque eu tenho que manter o capital aqui para eu não ter oscilação no câmbio e não ter impacto na inflação. Então, basicamente é câmbio que a política monetária está atuando. Só que a gente não tem como controlar o câmbio se a gente tiver 3 coisas. Câmbio flutuante, livre fluxo de capitais e política monetária. Não tem como eu ter essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então,
uma coisa que podia ser feito, e aí o IOF poderia servir para isso, porque realmente serve, controlar fluxo de capital no Brasil. E não pode ter livre fluxo de capital. Isso aqui não pode ser a casa da mãe Joana. Eu entro hoje e saio amanhã. Capital especulativo. O que foi, a gente está falando ontem, o sucesso de Bretton Woods? Foi justamente o inverso. Só era permitido fluxo de capital para a economia real. Você vai comprar esse copo lá no Brasil, pode ter fluxo de capital. Você vai vender esse telefone lá para o Brasil, pode ter fluxo de capital para pagar essas mercadorias. Capital especulativo proibido. Você não pode entrar no Brasil só para explorar a taxa de juros dele e sair a hora que você quiser. Tem que ter um pedágio. Então, tem que ter controle de fluxo de capital. Se você controla o fluxo de capital, você controla o câmbio. Seu câmbio não é tão flutuante como é. Você não precisa ficar torrando reserva internacional para tentar estabilizar o câmbio. Entendeu? Se você controla o câmbio, você não precisa ter essa política monetária agressiva do jeito que a gente tem. Para manter o spread com a taxa de juros lá fora. Então, são coisas que não é revolucionário. O governo podia ter feito. É só querer enfrentar o mercado. O que acontece quando o governo abaixa a taxa de juros? O que o mercado financeiro pensa? O que eu vou fazer com a minha grana? Eu vou pôr para circular? Na verdade, ele faz terror. A maioria é terror. Vai ter um fluxo saindo? Vai. Num primeiro momento tem. Tá? Sim. Que é o cara realmente do curtíssimo prazo. O cara, ele entrou aqui para ganhar dinheiro fazendo day trade com taxa de juros futura, entendeu? Um câmbio futuro. Ele tem uma parcela que tem. Mas a grande... Por isso que o Banco Central usa o swap cambial. Porque a grande maioria não tem esse interesse. A grande maioria que é levado pelo movimento é porque ele fica com medo. Então eu sou empresário, fiz um hedge no mercado futuro de câmbio, porque eu tenho uma fatura para pagar daqui um mês de $100 mil. Eu fico com medo de que o negócio realmente vai desandar. O que eu faço? Para me proteger, eu quero comprar o dólar agora. Aí eu entro na ponta compradora e eu pressiono a taxa de câmbio para cima. O Banco Central sabe que isso acontece, por isso ele usa a ferramenta do swap cambial. O swap cambial é trocar a taxa de juros por dólar. Então eu sei, Rodrigo, que você está nessa situação. Você não está querendo ir embora do Brasil, você está querendo só se proteger. Você quer comprar dólar para se proteger. O que eu faço? Eu vendo para você um contrato de swap cambial. Eu falo, não, Rodrigo, eu garanto os seus $100 mil daqui a um mês e você me paga a taxa de juros. Swap cambial é isso, é trocar juros por dólar, por câmbio. Então o Banco Central tem isso mapeado. Ele sabe a parcela que é especuladora que está saindo e sabe a parcela que está só com medo, entrando na onda, com medo, querendo se proteger. Então, o Brasil tem reserva cambial suficiente para se proteger dessa parcela especulativa. É só enfrentar o mercado. Lá em dezembro, o que o Banco Central tinha que ter feito era batido na mesa. Tá, mas o que eu não entendi é o seguinte... Porque se você deixa o mercado especular no dia seguinte tem mais especulador. Sim. Ele vem na onda. Se no dia você dá uma porrada na mesa e põe... E faz valer o poder que o Banco Central tem para atuar no câmbio, no outro dia vai ter menos especulador. Né? Mas se você, por exemplo, baixa a taxa de juros hoje para 2%, o que vai acontecer com o cara que tem grana lá? Ele vai colocar essa grana para investir? Ele vai colocar ela para ganhar mais em outro setor? Não, não precisa ser tão radical. O que a gente está dizendo é o seguinte, a gente não precisa ter a taxa de juros real no nível que a gente está, cara. Não precisa. O Brasil não tem esse risco todo. Por que a gente tem a maior taxa de juros do mundo? Quer dizer, então, que a gente é o país mais arriscado do mundo? O Brasil é mais arriscado que o Afeganistão? O que seria uma taxa de juros ideal hoje para o país? Não, a gente tem uma taxa de juros real maior que 8%, cara. Isso não existe isso. Vai em país avançado. Vai em país... Os caras... No Japão passou muito tempo com a taxa de juros negativa, por quê? Eu vi menos de... Porque pro povo japonês, o que é a taxa de juros negativa? É descontada a inflação, você pôr 100 agora e daqui a um ano você tem 99. Né? O povo japonês topava isso. Porque ele vê que o risco é muito maior. Então, para ele é melhor perder um do que correr o risco de perder mais de um. Então, ele põe lá, eu ponho 100 aqui e eu aceito ter 99 daqui. Isso é taxa de juros negativa. Por que o Brasil precisa pagar 8% de taxa de juros real, que é acima da inflação? Será que os investidores estrangeiros não topariam ganhar 2% real? 3%? Opa. Aí você fala, vou baixar de 8%, não estou nem falando para baixar para os 2% que você está falando. Tô falando, vou baixar real, de 8% para 4% por cento de juros real. Minha meta é essa. E depois lá na frente, quando o mercado estabilizar, eu baixo para 2%. Será que os investidores estrangeiros não tá a fim de ganhar 4% real com a taxa de juros que está no resto do mundo? É bom, hein? Não tá, cara. Esse negócio do mercado financeiro é terrorismo. Isso. Eu sei que se eu fizer terror, eu vou manter os R$8. Aí eu faço terror. E o Cobori, rapidão. É um terror, inclusive, de curtíssimo prazo. Sim. Porque, por exemplo, quando foi... Pegando exemplos históricos recentes. Quando foi para aprovar o auxílio emergencial de R$600 durante a pandemia, o mercado foi contra. Aí a bolsa caiu, o dólar subiu e tal. Isso durou 10 dias.
em oscilação, e aí o auxílio emergencial de R$600 foi aprovado, o orçamento de guerra foi aprovado, e vida que segue. Quando foi para aprovar a PEC de transição, agora, no final do governo Bolsonaro, antes do início do governo Lula, mesma coisa. A mídia burguesa chamou de PEC da gastança. Aí o dólar subiu, aí a bolsa caiu, e não pode, e aí, meu Deus, aí finanças públicas. Não, vai fazer. Acabou. Passou. E assim, é sempre assim. Há um elemento, isso que o Bori falou é isso, é um elemento do susto. Você anuncia alguma medida, aí o dólar dispara e a bolsa cai. Aí a mídia burguesa começa. É o fim do mundo, o mundo vai acabar. Meu amigo, se você sustenta a decisão política por 2, 3 dias, no 4º, 5º dia o negócio já começou a dar uma acalmada. Tem um elemento ali político de fazer uma chantagem permanente e jogar com o fantasma da inflação, como se o Brasil tivesse uma hiperinflação sempre à espreita, que a qualquer momento ela vai voltar se você não fizer o que o mercado quer, como se os índices da Bolsa de Valores refletissem diretamente no nível de emprego, no nível de investimento público e privado e por aí vai. O que acontece se a pessoa peitar? Concretamente, bem pouca coisa. É ou não é? Sério? Concretamente, se você... Não, vai ser assim. Concretamente, bem pouca coisa, porque o investidor... Nem investidor, é especulador, né? Porque investidor é quem está investindo dinheiro para construir uma fábrica, um negócio. Mas o especulador, ele quiser sair do Brasil, o risco cambial é dele. Então, quando ele sai do Brasil, por exemplo, quando o dólar está disparado e ele entrou com outro valor de câmbio, o risco cambial é dele, é ele que está perdendo dinheiro. Sim. Não existe cobertura cambiária para o especulador, para o governo pagar a diferença para ele. Então tem um limite muito claro. O governo bate na mesa e diz assim, não, vou manter a política. Eles vão chiar e tal, a pressão vai ser amplificada pela mídia burguesa, mas eles próprios não conseguem sustentar um ataque... Estou nem falando dos instrumentos que o Banco Central tem, mas assim, existe um limite estrutural para o especulador ficar especulando e fazendo terror. Porque o risco cambial é dele se ele sair. Então, se sobrevaloriza o poder do mercado, e aí ninguém está dizendo aqui que é um passeio no parque, que o mercado não tem poder. Ele tem. Mas se sobrevaloriza o poder do mercado para manter a inércia e o imobilismo. É por aí ou não é? Sim, com certeza. É aqui. Estamos aqui, os adultos aqui, o mercado é a criança que se joga no chão e começa a dar chilique. Aí todo mundo para aqui e vai lá acudir a criança. Deixa distribuir ali 5 minutos para ver se não vai dar uma melhorada. Não vai achar que não vai ganhar as coisas dando chilique, entendeu? Então, assim, é o que falou. Obviamente não é tão simples assim, mas a gente precisa ter consciência que isso existe. E eles se acostumaram com isso. Eles se acostumaram a dar chilique e o governo volta atrás. Então, mas o fantasma é sempre a inflação que é usado. Não, inflação, meta fiscal... Então, mas a inflação, por exemplo, se realmente a gente baixa a taxa de juro, é natural que tenha mais dinheiro no mercado, ele saia dos investimentos e venha para o mercado tradicional circular no meio das pessoas. Com isso, é um aumento de consumo, que acontece naturalmente também. Emprego, né? Você gera uma cadeia de consumismo maior com isso. Quando você gera isso aí, o que eles falam é que com essa demanda maior por produtos, impacta, por exemplo, diretamente, que a inflação ela é mensurada, ela é medida pela cesta básica, mais combustível, algumas coisas assim. São itens específicos, não é todo o mercado que influi na inflação, não é? Quando você tem esse aumento, por exemplo, o povo começa a comprar mais arroz, realmente você tem um aumento no valor dos produtos, que seriam também impactados na inflação real. Então, a inflação realmente acontece quando você tem essa diminuição na taxa de juros. Inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso. Você tem mais gente querendo comprar e para mim é uma quantidade de produtos sendo vendidas. E aí você tem uma pressão da demanda, a tendência é que o preço de equilíbrio suba. Isso é inflação, né? Qual que é o problema no Brasil? A gente não tem capacidade e dinamismo na economia para melhorar a nossa capacidade de ofertar. Então, nenhum país tem, tá? Nenhum país a demanda sobe e a oferta sobe junto. Tem sempre um delay. O problema é que a gente tem um atraso maior, porque a nossa economia não é dinâmica, a gente foi totalmente desindustrializado, a gente não tem uma política de abastecimento, a gente não tem a Conab atuando para manter a oferta de produtos básicos, de alimentos, para absorver esses choques que existe de demanda e de oferta. Tudo isso faz parte de um pacote de política econômica que você tem que saber administrar.
Mas, essencialmente, é esse desequilíbrio. A nossa economia não é dinâmica, então a gente não pode ter uma média de inflação que a gente estava em 4, baixou para 3, sem nenhum objetivo, sem nenhuma explicação lógica. Não mudou nada estruturalmente na economia para você baixar o cenário da média de inflação de 4 para 3. Entendi. Então, poderia voltar para 4. Isso é uma coisa que dá para fazer simples. E tem explicações 1000 para combater um discurso terrorista do mercado. Não existe esse... A gente baixou de 4 para 3 e diminuiu a banda para 1,5. Então a gente pode oscilar de 1,5 a 4,5. Esse primeiro ciclo de alta começou porque a expectativa de inflação era que ia ser de 4,78. Ou seja, ia passar 0,28% do teto da meta. Aí a gente iniciou um ciclo de alta. Se a nossa meta de inflação sendo a meta fosse 4, com a banda de 2 até 6, a política monetária nem ia se mexer. Então isso é uma explicação óbvia. Aí vem isso aí, tá, nossa economia é dinâmica. E continua não sendo. E não vai ser nunca, porque se você aumentar a taxa de juros para 15%, quem vai querer investir em produção e aumento de oferta? Ninguém. Nem nós aqui. Se tiver um dinheiro parado, prefiro ganhar 15 sem fazer nada. 15, né? Vou correr o risco de abrir, comprar uma máquina, aumentar a produção. Para quê? Para depois lá na frente ter um retorno de 10. Eu quero ganhar 15 sem fazer nada. Então a política monetária, ela atua na demanda, mas ela tem um efeito muito mais prejudicial na capacidade de ofertar, de aumentar a sua capacidade de ofertar. A gente precisa ter, a nossa economia, a gente precisa ter um período maior para a economia se estabilizar e a gente andar dentro de uma banda para a gente não atuar diminuindo a demanda. Em não atuando diminuindo a demanda, quem está ofertando aqui tem um incentivo para aumentar a capacidade de ofertar, porque tem demanda. Quando aumentar a taxa de juros, o que eu estou falando para quem é empresário, que gostaria de investir em produção? Primeiro, você não vai investir porque ficou muito mais caro você investir para produzir. Segundo, você vai investir para quê se eu estou diminuindo a demanda? Não vai ter demanda para você vender. E a economia fica engessada do jeito que a gente está há muito tempo. É isso que está acontecendo. Então a gente precisa de um período maior, isso mexendo na meta de inflação, controle de fluxo de capitais no Brasil, algumas medidas, você dá um tempo para a economia se ajustar. Porque isso está no livro lá que eu sempre cito do Minsky. Quando você está investindo em produção, você também está gerando inflação. Porque vamos simplificar, dividir em 2 grandes grupos. Bens de investimento e bens de consumo. Então tem empresas que estão lá produzindo bens de consumo e empresas que estão produzindo bens de investimento, que vão ser utilizados depois para produzir consumo. Sei lá, o cara que produz uma máquina é um bem de investimento. Só que quando o cara começa a investir em capacidade de oferta em bens de investimento, ele está ajudando a gerar inflação, porque até essa capacidade realmente virar oferta, todo o dinheiro que foi investido para produzir bens de investimento vai virar consumo antes da oferta chegar no mercado. Sim. Não sei se você está entendendo. Perfeito. Você está investindo aqui para produzir uma máquina. O cara que você contratou, o fornecedor que você pagou, todo esse dinheiro vai cair na economia e gerar demanda antes da máquina ser produzida. Então a economia tem que ter consciência disso. Você tem um delay. Você não pode ter uma política monetária que vai impedir que esse ciclo se feche. Esse ciclo precisa se fechar. Senão você nunca vai aumentar a sua capacidade de ofertar produto na economia. Você sempre vai gerar inflação. E aí o que vai acontecer? Só vai consumir quem sempre consumiu. Sempre que você pegar uma parcela da população e falar, você vai poder comprar um pouquinho mais de alimento, você vai poder melhorar seu nível de nutrição da sua família, você vai pegar o cara que não come e botar para comer. Que você está falando o seguinte, sempre que você entrar aqui e começar a pressionar o negócio, eu vou te tirar de volta. Isso. É isso que acontece com a política monetária hoje. Então, ficar nessa mesmice de, aumentou a pressão sobre a inflação, aumenta a taxa de juros. Cara, isso é bom para a elite econômica, cara. Por quê? Vai ganhar mais juros, vai estar sempre ganhando dinheiro, o país indo bem ou mal, está sempre ganhando dinheiro. Tá? E vou estar cada vez mais concentrando renda e a gente está discutindo meta fiscal para economizar 30, 40 bilhões e estamos pagando 1 trilhão de juros. Sim. Isso não está na vista, né? Porque não está no tripé macroeconômico, a gente olha o superávit primário, não olha o que está pagando de juros. E cria um ciclo que não tem produção, aí depende cada vez mais de importação para abastecer o mercado interno. Importação que passa pelo circuito do dólar. Aí qualquer variação cambial impacta no preço do consumo que a gente está tendo, aí tem um rebote inflacionário porque o dólar subiu, o remédio ficou mais caro, não sei o que ficou mais caro. Aí o que a gente faz? Eita, o remédio está mais caro. A comida tá mais cara porque tá tendo uma guerra da Ucrânia e da Rússia e a gente importa o fertilizante lá. Então, vamos fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. Né? Porque o remédio tá mais caro.
Porque a comida tá mais cara. Sim, tá mais cara porque a gente não produz fertilizante, porque a gente não produz o remédio, e aí a Índia joga um míssil no Paquistão. Sente aqui, porque a gente importa remédio da Índia, aí a Rússia invade a Ucrânia, e aí 40% do fertilizante brasileiro é importado da Rússia, do Belarus e da Ucrânia, o preço do fertilizante dispara, e aí pronto, qual é a solução? A solução é mais taxa de juros. Não, pô. A solução é a gente parar de depender de importar fertilizante da Rússia e parar de depender de importar remédio da Índia, estimulando a dinâmica de produção interna que não passa pelo circuito do dólar. Só que aí quando você tem essa lógica de pacto rentista, você não tem produção, fica tudo bem, e inclusive, Cobori, você cria uma dinâmica de compensação para o empresariado dito produtivo. Então, por exemplo, recentemente teve o Fórum Brasil Otimista, aí tem um empresário lá do Ceará dando a declaração. Aí ele reclamou da taxa de juros, mas falou que a empresa dele está indo muito bem, está crescendo. Aí o pessoal perguntou, né? Falou assim, não, a gente pegou agora uma carteira de investimento de PPP, a gente tá fazendo PPP em Belém, a gente tá fazendo PPP em São Paulo, a gente tá fazendo PPP no Rio, ou seja, o cara é da construção civil, do setor de engenharia, ele reclama que a taxa de juros deixa o investimento proibitivo, mas ao mesmo tempo a empresa dele tá crescendo, ele tá tendo um lucro gigantesco, porque o Estado pega bens públicos, privatiza, bota para a empresa privada gerir, ele tem debênture, debêntures incentivada, tem crédito subsidiado do BNDES, então assim, a taxa de juros é ruim, mas ele continua ganhando, porque agora ele vai gerir uma rodovia pública em Belém, porque agora ele vai fazer uma obra da linha do metrô, que deveria ser uma obra pública, mas chega lá subsídio e tal, no final todo mundo ganha, tá ganhando o rentista, tá ganhando o construtor, e o Estado entra ali para amalgamar esse pacto de classe. Então, no final, todos os setores da classe dominante, uns mais, outros menos, meio que se arrumam com isso, porque há mecanismos de compensação e mantém essa dinâmica de esquema rentista, que é a dinâmica há mais de 30 anos na economia brasileira, e que está gerando esse cansaço, essa falta de perspectiva, essa falta de horizonte, que a gente todo ano fala, não, temos que gerar emprego no Brasil, melhorar a indústria e não sei o quê. Só que como é que vai gerar se você não rompe com esse ciclo? O nosso amigo em comum, Eduardo Moreira, ele sempre fala, ó, nesse modelo econômico, sem sair do modelo, não vai mudar nada. Se você não vai para quebrar as pernas do modelo, indireto no Banco Central, na política de juros, na política fiscal, enfrentar novo teto de gastos, retomar planejamento. O Brasil não tem planejamento há 40 anos. Planejamento de fato, a gente não tem há 40 anos. Sem quebrar o modelo... Não vai. Inclusive, pedir pra galera dar o like nessa live. 12 mil pessoas ao vivo, Albertinho. Nossa, se der like, então a gente vai pra 30 mil. Água. Vai lá. Ó, tem um garrafão d'água aqui, viu? E eu enchi esse copo aqui pra você também. Senhora. 12 mil pessoas ao vivo, Robertinho, tem que dar o like, né? Tem que dar like, compartilha isso aí, porque se você der like, mano, já vai chegar pra uma quantidade muito maior de pessoas. Olha o tanto que é legal isso aqui, sabe? Tipo assim, não só o entendimento da parte financeira, das armadilhas que a gente vive, né? Mas a percepção de como a gente pode começar a mexer pra mudar, mano. Isso aí tá muito foda, viu? O pessoal tá elogiando, assim, absurdamente o nível da conversa. A conversa que tá me elogiando. Os caras tá me elogiando ali. Eu já vi gente elogiando, sabe o quê? A camisa do Jones, mano. Tá bonita, né? Tá... Inclusive, mandar um beijo pra minha esposa, que ela também elogiou. Falou que eu tô lindo com a camisa. Beijo, meu amor. E é aniversário de casamento amanhã? Como é que é? Não, é domingo. Domingo. Já pode fazer. E Rodrigão quer acabar com o meu casamento, né? Porque ele me chama pra fazer atividade no aniversário de casamento, velho. Rapaz, eu antecipei a passagem pra você chegar lá, pra você poder levar sua esposa pra jantar num lugar bacana. O cabeleireiro faz isso mesmo, né? Acaba dando cavoca ali. Cobori, o pessoal perguntou ontem o que você acha da Lara Rezende, presidente do Banco Central. André Lara Rezende, né? André Lara Rezende. É um dos pais do Plano Real, né? Na época, e até hoje, eu acho que um dos caras mais entendidos de inflação. E hoje ele é um grande crítico, né? Do modelo que tá aí. Apesar de ser liberal, ele é um grande crítico. Eu li os 3 livros dele. Ele fez uma série de artigos na Folha de São Paulo, depois ele transformou em livro, que é o Juros, Ortodoxia, né, e Moeda.
e depois ele fez o Consenso e Contrassenso e o último Camisa de Força Ideológica. Então, assim, 3 livros assim que te despertam muita reflexão realmente se tudo isso que os economistas falam é verdade. Inclusive, e ele é um economista respeitadíssimo, né? Inclusive lá fora. E ele questiona essas teorias econômicas que continuam dominantes. A gente estava até ontem comentando o carro do Marcos Lisboa, desse pessoal que na verdade são tecnocratas, né? Que tem uma cartilhazinha e ele acha que tudo tem que funcionar dentro daquela cartilha. O que me dá um certo desespero, e eu gostei dos livros do André Lara Rezende, assim, você pega o discurso dominante desse modelo neoliberal, é de uma pobreza, assim, sabe, reflexiva, intelectual, de tecnocracia, do cara aprendeu aquilo, ele acha que é aquilo e tem que ser aquilo e todo mundo tem que se adequar àquilo, tipo, criou uma pistinha, tem uns guardas, você tem que andar aqui, você não pode pensar fora, né, do espectro que eles criaram, que esse modelo, né? E os livros do André Lara Rezende, ele desperta muita reflexão de que isso tudo que tá aí, cara, tá errado, né? E nós, enquanto brasileiros, enquanto estudiosos, que quer melhorar realmente a situação da sociedade, a gente tem que buscar caminhos, obviamente não é porra louca saindo fazendo, mas caminhos de que realmente existem alternativas fora disso que não dominam o imaginário aí dessa elite econômica, né? Eu estou dizendo daqueles sinceros, os intelectuais sinceros que acreditam nisso, porque tem intelectuais que eles na realidade estão a serviço de uma elite dominante, porque isso é bom para a classe dominante, é o que funciona para eles, é o que está deixando eles cada vez mais ricos, e ninguém, obviamente, intelectualmente tem interesse em mudar isso, né? Mas eu acho que tem intelectuais sérios que acreditam nisso, que é muito mais de pobreza mesmo, de não querer evoluir intelectualmente e fazer reflexões, né? Tudo isso que a gente está falando aqui são coisas possíveis. Não é nada que eu tô falando, não é nada revolucionário. Não precisa tomar o poder para fazer. Não precisa tomar a fazenda do Robertinho, né? Inclusive dá para fazer hoje. Mas a gente vai tomar a fazenda do Robertinho só de sacanagem. Falar. A gente já tem um combinado. O meu é por último, velho. Mas vocês começam com isso, eu já corto a geral aqui. Fica mano. Tranquilo, que a gente vai deixar por último tu e o menino lá do Itaú que faz uns filmezinhos. Aí deixa vocês dois por último. Não sei qual que é esse do Itaú, não. O Walter Salles. Deve ser algum amigo de papai esse aí, não conheço. Na verdade, você sabe que tomar a tua fazenda é uma justiça histórica, né? Não. Em algum momento vocês tomaram de alguém. Só que você não sabe que o meu ancestral é índio. Se eu tomei de mim mesmo. Que bosta, velho. Não, mas quando ele era índio, ele tomou dele mesmo. Entendeu? Quando os portugueses chegaram, ele falou, não toma não, que eu mesmo vou tomar. Foi tomado de mim, a mim foi devolvida, então, no meu caso, né? Bom demais, bom demais. Então pronto, rapaz. Ô, Cobori, outra coisa que eu queria saber a opinião sua e a opinião do Jones também.